Vamos lá. Bom, a gente vai entrar na segunda semana, então. A gente podia fazer primeiro uma comparação entre a primeira e a segunda, ver o que entra na primeira e na segunda, né, para a gente ter uma ideia de sequenciamento, né, e de entrando. E aí a gente vai para as posturas novas. Que tal? Tá. Vocês estão na. A Michela já chegou. Tá. Fico mareada, não dá assim, me. É igual aquela abertura do Roda Viva, lembra antes, quando tinha aquela abertura do Roda Viva? Eu ficava totalmente desbaratinada, era muito impressionante. Labirintite. Eu... Vamos para a tabelinha, vai, vamos aqui para a nossa tabelinha. Então é na 122? Na 122. Então, a série começa... Ô, Lu, você vai ter que me desligar, porque sumiu a minha barrinha. Sumiu a minha barra e eu não consigo... Passa o cursor em cima da tela. Passa o cursor em cima. É embaixo, bem embaixo, Má. Ah, ela saiu de vez. Eu quero colocar esse valor aqui, R$64,06. Então você não pode, eu entendo que não foi. Se tivermos qualquer Entrou, Marisa. Tá. Ixi, quem que saiu agora? Tá. Ok. Ok, voltou a barrinha. Eu vou desligar meu microfone. Tá, assim, quando não tem ruído externo, assim, eu acho que tudo bem também. Não é tão crucial, né? Assim, fica... Então, vamos lá. Então, na segunda semana, o começo é idêntico, né? O Samastiti, o Urdhva Hastasana, o Urdhva Bandha Namaskarasana, Urdhva Namaskarasana de Urdhva Hastasana, tudo igual, né? Aí começaram as posturas em pé clássicas, né? O Tita Rastapadasana, Pashva Rastapadasana, o Tita Trikonasana. Esse a gente fez até a primeira semana. Na segunda semana... segunda semana vai entrar. Então, a primeira novidade é Virabhadrasana 2 e o Tita Pashvakonasana. Aí entra também a evolução de Parshvottanasana, que vai levar as mãos para o chão e a cabeça também desce. Mais uma novidade é o Ardha Halasana, que é o balancinho a partir do chão, levando os pés na parede. Essa é uma coisa bem legal que eu aprendi faz pouco tempo com a Rita. Eu não entendi o que era essa versão. Como a gente vê a figurinha estática, eu achava que era só ela paradinha com os pés lá na parede. Mas isso é bem... Eu acho que vai ser a parte mais legal aqui da série, que a gente vai estudar. E aí termina igual, Paschimottanasana e Shavasana. Vamos lá ver as novidades, então? Virabhadrasana 2. Acho que eu não fiz meu... Tá, alguém quer falar alguma coisa de Vira 2?
estão no silêncio. Primeira coisa, então, vamos falar. Vocês sabem por que chama Virabhadrasta 1, 2 e 3? Todo mundo sabe por que tem essa ordem? Eu consegui só colocar na cabeça o que era 1, 2 e 3 para guardar, mas não o porquê da ordem. Mas é porque eu acho que ele começa, sei lá. Bom, depois eu pergunto o que eu ia falar. Ó, vou chutar um romance, assim. O Vira 2... Ah, então, mas é que aí teria o 1 primeiro, né? Então, por isso... tá... não sei, porque o que eu pensei foi numa flecha, numa ação de luta mesmo, sabe, de concentração e poder e tal. O outro mais como uma rendição, o 1, e o 3, só por Krishna, sei lá. Entrega total, sei lá, o 3 é punk. A historinha é... Tem a ver, Lu. A Sil está fazendo bullying até com Virabhadrasta. Oi? Fala lá. Marisa. Tem a ver, o Vira 1 você expande, abre frontalmente, levando. E o 2 você abre horizontalmente. E o 3 você se lança. Essa é isso é bem legal, porque essa é a formação anatômica mesmo, né, assim, da série. Mas a historinha mitológica é assim, vocês sabem a história do Virabhadra. Virabhadra. Ele era, então, um guerreiro que nasceu, né, de uma treta de família lá do Shiva, né? Teve uma treta lá, teve uma festa, não convidaram, deu uma confusão. O Shiva ficou meio nervoso, maltrataram a mulher dele e tudo mais. Aí ele tira um fio de cabelo e joga para criar o Virabhadra e vai ser o Vingador e tudo mais. Então, ele é um guerreiro que cai do céu. Então, ele cai, o Vira 1 é ele caindo do céu. Ah, legal. Aí ele se apronta para atirar. Aí vem a flecha. E o 3, ele atirou a flecha, né? A flecha foi. A versão da Silvia foi boa. O 3 entrega para Deus, né? É legal. Mas o que a Marisa falou tem a ver também, que é interessante, porque a série, se você fizer, a gente aprende o Vira 2 antes, porque ele é mais simples. Ele é mais simples. Mas se você fizer na sequência, tem uma coisa interessante, porque o Vira 1, como ele é mais exigente para lombar e tudo mais, o Vira 2, se você fizer na sequência, você vai conseguir fazer a descida do osso sacro e alongar a lombar, que pode ter ficado meio zoada, né, do Vira 1. Então, fazer na série certa, né, que seria 1, 2 e 3, tem um propósito também anatômico, como a Marisa falou, né? Ô, Lu, Você pode saber essa historinha. Eu fiquei sabendo faz pouco tempo lá na Índia. Foi um amigo indiano que contou essa historinha. E de onde que é? Qual é a fonte? Então, foi esse amigo indiano que me contou. Ele deve... Mitologia, né? Da mitologia. Deve ser... Vai ver que é do jeito que eles aprendem desde criança, sei lá, porque é daqueles caras que fazem yoga há bastante tempo, né? Eu não saberia citar uma fonte escrita. Porque interessante, né? Porque nunca tinha pensado nisso, e muito interessante. E acho que o Iyengar não traz isso, né? Ele traz a história da treta de família, ele traz. Sim, no Light on Yoga ele explica, né, a história. Ele explica por que é 1, 2 e 3. Só a série. Mas é bem legal, e às vezes você contar uma historinha dessas, né, assim,
importando ou não onde que está, mas assim, a gente pode trazer algum interesse mesmo para a prática da postura, né? E iluminar. Quando eu me toquei disso, assim, porque o Vira 2, então vamos lá, Vira 2. Vamos ler primeiro? E aí a gente entra na historinha dele? Então, o Vira 2, ela está propondo, aí voltando para a apostilinha da Gita, né? Ela propõe que a gente aprenda primeiro o movimento das pernas com a mão na cintura. Tá? E depois vai aprender com os braços erguidos, os braços esticados. Então, com o movimento das pernas com a mão na cintura, a gente vai seguir, né? O Chitta Hasta como a gente fez no Trikonasana. Então, teoricamente, o aluno já tá aprendendo, porque a gente praticou logo no começo, né? O Chitta Hasta Parshvahasta tá como posturas a serem ensinadas. Aí, mantendo o centro do tronco na vertical, né? Elevando as duas laterais do tronco igualmente, né? Então a ideia é fazer com que as linhas do tronco estejam paralelas e a linha frontal, né, alinhada. Então o centro da cabeça, né, o queixo, o peito, o osso púbico, e essa linha desça verticalmente. O que acontece quando a gente faz um iniciante fazer sem ter essa percepção das mãos na cintura? Ele acaba inclinando o tronco para o lado, né? Porque ele vai com a cabeça, né? Assim, a gente vai olhando o que está acontecendo e a gente vai acabar indo mais, né? Então, fazer a pessoa prestar atenção, que ele tem que deixar essas duas linhas paralelas, descer o quadril, né? Descer os dois lados. Essa é o propósito aqui da postura também. Expirando, flexiona a perna direita num ângulo reto. E o joelho vai ficar em linha com o tornozelo. Não deixar. Isso também é uma coisa que a gente tem que sempre corrigir, né? Não deixar o joelho passar a linha do tornozelo, porque isso acaba sempre, o que eu aprendi anatomicamente, isso acaba sempre forçando o ligamento do joelho, quando a gente passa esse tornozelo além da linha ou o joelho além da linha do tornozelo, né? Então, fazer esse ângulo reto tem uma importância também. A coxa. Desculpa. Não, é que também essa resistência da tíbia também faz com que a gente jogue o peso na perna de trás, né? Sim. Equilibra mais essa verticalidade, né? Quando você faz essa resistência, né? De não deixar o joelho passar. Tem um freio, né? Tem um freio É não deixar passar. E outra coisa que acontece quando, né, não tem na estrutura, como eu não tenho, é que ele cai, ele tomba, né? Por exemplo, do lado direito ele acaba tombando. Qual que é a ação que eu devo prestar atenção para que ele não tombe? Existe alguma coisa na coxa? Claro, assim? Tudo existe, mas é o que eu já falei para a Silvia uma vez, né? Que ela falou assim: posso dar essa instrução? Eu falei: vamos seguir primeiro essas instruções, que essas são as instruções básicas. E aí, assim, tem uma série de instruções que são intermediárias, avançadas, terapêuticas, tem um monte de instruções, mas vamos dar primeiro atenção, ver o que a gente extrai dessa informação, que é essa informação básica, preliminar, né? Aqui tem um monte de coisa, vamos ver o que a gente extrai daqui. Cumprindo esse roteiro, aí a gente vai falar de coisas a mais que isso, tá? Vamos fazer esse combinado, então. Flexione a perna direita no ângulo reto. O joelho não pode passar a linha do tornozelo. A coxa está paralela ao chão, né? E a canela está... a coxa está paralela e a canela está perpendicular ao chão. A perna esquerda deve ficar
esticada, com o pé esquerdo ainda no chão. Inspire, estique a perna direita, gire o pé para frente e volte, fazendo o outro lado. Tem uma coisa que ela faz, eu não vou fazer. Bom. Com os braços esticados, porque na série ele não dá essa distinção. A gente pode usar como prática para uma segunda semana, né? Que se é a segunda semana, você está ensinando a postura. Então, fazer primeiro com a mão na cintura e depois repetir com os braços esticados pode ser bem interessante, pode ser legal também para criar, né, gerar um interesse na prática, né, na aula. Ô, Lu, e você lembra na aula passada que eu fiz exatamente isso, né? Você falou assim, em vez de baixar tanto a coxa, era melhor não baixar caso influenciasse na lombar estar levantando, né? Lembra? Você falou? Não foi no Vira 1 que a gente fez, Silvia? Não lembro de falar isso no Vira 2. Não, acho que foi no 2. Bom, tudo bem, então. Eu lembro que parece que você falou assim, Silvia, não. Pode ser que tenha sido. Mas a gente fez Vira 1? Eu não lembro. Ai, também não fez Vira 1. Presencialmente no curso das 8 lições a gente fez. Não, mas foi acho que você estava dando Trikonasana, com o pé na parede. Segunda-feira, isso, Silvia? Foi Parshokonasana que eu estava empinando. Estava arrebitando o bumbum para trás, né? Eu acho que é a mesma coisa aqui, né? O princípio é o mesmo, de se você não consegue baixar tanto a coxa sem baixar junto, né? Os isquios, né? Não sei, é isso, em direção ao pé, é isso? Eu acho que não. Eu não me lembro de dar esse tipo de instrução. Eu lembro de falar assim, para o Vira 1 aí é outra coisa. Não vou nem entrar, né? Eu falo às vezes, né? Subir o calcanhar, eu dou muitas variações. Mas no Vira 2 eu não me lembro de falar para não baixar para o ângulo reto. Porque isso é o fundamento mesmo da postura. Então a gente tem que descer. Eu até fico me vendo assim, porque como eu tenho um espaço curto, me dá uma raiva isso, porque eu vejo na tela, que eu para demonstrar, eu não consigo espaço suficiente de distância para chegar no ângulo reto. Então eu vejo e fico olhando e falando que não sabe uma coisa e estou fazendo diferente, mas enfim, vamos seguindo. Tá bom. Mas eu não entendi, Lu, a questão do espaço é o espaço no corpo ou na tela? Não, no espaço físico, porque assim, minha esteira cabe numa dimensão que é o jeito que eu pratico quando eu estou em casa, mas daí eu fico de lado na tela, porque a tomada está lá, meu computador precisa estar ligado na tomada, e eu não tenho lugar para pendurar o computador para me ver nessa posição, então eu viro no lado estreito. Aí, nesse lado estreito, aqui não cabe, não dá distância para abrir o suficiente, afastar os pés o suficiente. Né? Enfim. Isso são minhas histórias aqui. Mas eu acho que é o fundamento, Silvia. Eu não. Eu acho que tem que aprender a fazer essa descida sem arrebitar. Então, as mãos na cintura ajudam a empurrar a nádega para baixo, alongando a lombar, mas tem que descer sim. Esse é o fundamento aí, né? Mas eu acho que não foi no Vira mesmo, que você não tinha dado Vira, mas foi no Pasha, no Tita Pashokonasana. Uhum. Né? Eu lembro que eu vi sua lombar fazendo uma curvinha forte, assim. É isso. Pronto, ok. Com os braços estendidos, só falo para esticar os braços, o resto é meio igual. Fala, quem que ia falar? Eu tô querendo falar uma coisa que eu achei legal daqui, é a respiração, né, que ela traz. Exalar para dobrar a perna,
E depois inalar para estender a perna. Uhum. E achei interessante isso, né? E comecei a praticar desse jeito também, mas ainda não consegui refletir a respeito desse efeito, a não ser estar mais consciente do movimento, né? Tem ter uma consciência. coisa que eu também já começa a ficar uma coisa mais avançada, mas a gente perceber essa conexão dessas linhas verticais, né, do tronco, mas pensar que começa desde o rosto aqui. Então, a respiração ajuda a integrar também, né, a cabeça com o tronco e descer pelas laterais aqui. Né? Eu às vezes até falo, né, assim, para relaxar desde o maxilar até as virilhas, né, assim, fazer essas linhas paralelas aqui, né, do maxilar até a virilha. Né, e aí o quadril desce, você tem uma sensação de descer mesmo, mais paralela, assim. Legal. Aí eu acho que tem a ver com a respiração, né? E aqui, né? Pus tudo aqui, onde está? Aqui, né? Pus tudo 90 graus aqui, 90 aqui, é tudo 90, né? Uhum. Certinho aqui, é tudo retinha, né? A postura. Isso. E... uma coisa que é bem importante que ela fala aqui, que eu acho, esses quadrinhos aqui são geniais mesmo, né? Assim, são os grandes norteadores mesmo, né, da estrutura da postura. Então, no primeiro quadrinho, ela fala: aprenda a flexionar a perna como um quadrado contra a perna esticada, sem permitir que o tronco incline na direção da perna que vai dobrar. Aprenda a coordenar essas ações opostas. Então, eu gosto de pensar esse quadrado que ela está falando, né, é fazer um quadrado como se tivesse um quadrado aqui também, né? Então tem uma resistência da coxa interna, né? Você está abrindo esse quadrado aqui, ó, né? Fazendo essa ação. Então, ao flexionar, a gente está abrindo esse quadrado para um lado, mas tem uma resistência, como se estivesse abrindo um quadrado para cá também. Aí você vai sentir a resistência da coxa interna. E vai ter uma sensação de estabilidade aqui, ó, do pé de trás. Quem já fez aula comigo, provavelmente já ouviu eu falando dessa instrução, né? Porque eu tiro daqui, que eu acho ela muito, muito interessante, assim, muito esclarecedora, né? Do movimento que tem que ser feito aqui, né? Então, você criar essa estrutura como se empurrando a lateral externa do pé, né? Como se estivesse abrindo o mesmo ângulo, o mesmo quadrado que a gente está abrindo para cá, você tem que abrir para lá também, né? E aí você abre esse quadrado, assim, né? Eu acho bem legal. Coisa super importante para essa postura é como prevenir também forçar o joelho. Ela pode ser uma postura que vai detonar seu joelho ou pode ser uma postura que vai ajudar a curar e a fortalecer ele. Então, se você simplesmente desaba na postura descendo, né, assim, meio pendurando, né, o peso do corpo descendo, sem pensar nesse quadrado, sem pensar nessa estrutura, fizer uma coisa meio, tô imitando, mas sem a compreensão, né? Você vai sentir que vai forçar o joelho que está segurando o peso. Mas no momento que você fizer essa estrutura, e principalmente na hora que você voltar, se você volta com peso para baixo, com o peso que está caindo para baixo, e volta, você vai sentir que está forçando o joelho para voltar. Porém, se você criar uma clareza aqui, ó, que você tem que pressionar os pés, o movimento da coluna é ascendente o tempo todo, e você pressionar o pé para voltar a partir do pé,
você vai sentir que o joelho estica numa diagonal, ele estica por consequência, não é ele que tá segurando o peso. Podemos até testar, porque essa é uma ação bem importante para a gente não machucar nós mesmas e o corpo da criatura que você está cuidando. Vocês querem começar? É um pouco o princípio do Tadasana, né? Do alinhamento, você não sair do trilho. Se o pé está firme lá na frente, perna dobrada, hora que você volta pelo trilho. É isso que eu sinto quando eu faço o vira 2, ou vira 1, qualquer vira. Sabe? A ação nasce do pé, né? O pé como motor da ação. Isso, ação do pé. Bola do dedão, bola do dedinho, calcanhar interno, calcanhar externo. Né? Ele vem com tudo. Vocês querem testar isso agora? Não, e uma coisa que eu ia dizer também é que, às vezes, não é só o da frente que pode machucar. Dependendo do giro de trás, né? Como você tem que deixar o pé assim, né? Com a faca externa apoiada. Então, dependendo desse giro da coxa, né, também a perna de trás, o joelho de trás é que dói, sabe? Sei lá, mantendo essas ações que a Marisa falou, né? Essa ação que inicia no pé e que vem nessa diagonal, como você explicou. Só que, às vezes, mesmo lá, quer dizer, é o giro, não é nem, sabe? É essa torção, porque no Lighton Yoga, o Iyengar fala para o joelho, ele indica, vira 1, 2, 3, né? Como para, enfim, uma forma de você melhorar. Enfim, mas vai aí, Lu, vamos fazer aí o teste. Uma coisa que eu percebo também com pessoas assim que eu andei cuidando, né, assim, dando aula particular e tudo mais, que tem problemas com o joelho. Meu joelho dói quando eu estou subindo escada, quando eu estou descendo escada e tudo mais. E aí eu fiquei subindo e descendo escada com mais consciência para ver o que é a história. Experimenta, né, faça um teste, não precisa ser agora, né, mas faça um teste de subir de 2 em 2 degraus. E experimenta a estabilidade que você tem que adquirir na perna da frente, na hora que você dá um passo grande, né, um degrau bem alto, você tem que colocar uma ação super consciente assim, desse pé da frente, e é essa pressão do pé que vai fazer você subir o resto do corpo. Se você faz um degrauzinho normal, você acaba fazendo isso a partir do joelho. Eu entendi um pouco dessa dinâmica do vira 2 também, prestando atenção na subida da escada. Mas é para a coxa, né? Vai para a coxa, pronto. Para o interior da coxa. Pronto. E aí, assim, a estrutura que a gente está usando, os músculos grandes e não a articulação. Essa que para mim, é um tema importante também de Iyengar Yoga, né? Assim. Uma coisa também que eu percebi aqui, né, também, já faz tempo, porque aqui tem 2 lances de escada, então toda vez que a gente vem para cá, é que eu jogava o tronco, o alinhamento do tronco na subida para frente. Então, fazia isso, caía no joelho. No joelho. Então, uma coisa que eu comecei a fazer foi trazer o alinhamento para trás e subir, aí vai para a coxa, como disse a Paula. Isso. Eu não entendi. O correto é ir para a coxa, que é o quadríceps, é isso que a Paula disse, né? E não forçar na articulação. Exato. Tá. Se você subir a escada de 2 em 2 degraus, isso vai ficar meio... O corpo vai entender o que eu estou falando. Você vai perceber que você tem que fazer uma força muscular que é diferente do usual que a gente tem subindo os degraus normais. Sente até o glúteo, Mi. Você, não é, Lu? Isso. Pega aqui e pega aqui essa parte de cima. Isso. Aí você tem que tocar aquela musiquinha do rock Balboa. Vai subir nas escadas.
Mas é muito louco como é mais fácil. Eu tô falando isso, por que que eu tô sabendo disso, né? Porque com as dores também era mais fácil subir as escadas desse jeito do que subir a escada normal. Tá vendo? Eu também, eu moro no sobrado e eu tinha muito problema de joelho, né, Lu? E eu também comecei a fazer isso. Mas era inconsciente, assim, eu vi Intuitivo. que era mais fácil eu subir de 2 em 2 para não doer quando eu estava na crise mesmo. Aí Olha, o corpo de algum jeito sabe, né? Uhum. Legal. Vamos fazer? Querem fazer? Sim. Não sei se dá para ver. Dá sim. Então, separa bastante os pés. Vamos deixar o pé de trás sem mexer, só vira o pé e a perna direita para fora. Coloca as mãos na cintura. Experimenta essa sensação que você está fazendo um quadrado. Você vai dobrar a perna direita, mas tem um quadrado indo também para a lateral esquerda, assim. E aí isso vai esticar mais a coxa, a perna esquerda, na parte interna. Como é que é o quadrado para a esquerda? Não, é imaginário, é imaginário. É criar uma resistência, é dar essa sensação que a coxa interna resiste, né? Sabe que nem a gente abre a imagem do celular assim? Ah, tá tudo high-tech. Mas então, se eu fizer a ação de pressionar o pé esquerdo, eu crio isso aqui na perna Isso. esquerda? Você vai sentir que o pé esquerdo não sobe, né? Se a gente descamba na postura, o que acontece? O pé fica meio viradinho assim, a gente perde a lateral externa do pé no chão. O pé cai para dentro, a coxa desaba para dentro e o peso está caindo, né? O centro do corpo está caindo. Verdade? Sabe o que eu senti, Lu, aqui, fazendo isso aí? É. Eu senti que ao trazer mais esse quadrado aqui para a perna de trás, eu perco um pouco o alinhamento do quadril, do isquio com o joelho. Ele vai um pouco mais para trás. Quando eu penso nesse. Você arrebita o bumbum para trás? Arrebito mais o bumbum do que normalmente, quando eu desci consciente desse quadrado. Uhum. Foi o que me veio primeiro. Mas acho que porque é algo que eu ainda preciso. Aí eu vou falar porque é a pergunta que a Paula fez. Aí a gente fala já já. Fala, Silvia, você está sem o som. A gente tá vendo você mostrando a imagem, mas eu não estou ouvindo o que você está falando. Opa. Ó, eu fiz esse quadrado que você está mandando aqui, né? Se dá para pôr mais perto. Com os vetores, né? Ou seja, a seta ela tá abrindo para cima, né? Porque esse joelho tem que estar com resistência para cima e o pé para baixo, é isso. É isso, mas não coloca no joelho, coloca na coxa interna. A gente lembra que a gente não quer fazer ação na articulação, a gente quer fazer ação na musculatura, né? Tá. Mas não tendo a amplitude, quando eu faço isso, eu simplesmente não desço. Então vamos chegar nos problemas aí. Qual que é a dificuldade da postura? Abrir as pernas. A abertura do quadril. É a possibilidade de girar o quadril. O que acontece? Então, qual que foi a sua pergunta? Logo no começo, quando a gente começou a falar da pergunta, da postura, o joelho cai para dentro. Se cai para dentro, o que está acontecendo? Não é o quadril que não está abrindo. Então, o que a gente faz é que a gente engana.
A gente, ó, a gente engana fazendo isso. Não, o joelho cai para dentro, essa perna desaba e a gente acha que baixou para caramba, né? Mas o joelho está caindo para dentro aqui, né? Ou botando o bumbum lá para trás. Então, assim, qual que é o impedimento? É essa abertura do quadril aqui que impede a gente de abrir o joelho para fora, né? Deixar ele no alinhamento e criar a mesma resistência. Você vai sentir que está abrindo aqui, ó. Faz sentido? Faz, mas como é que resolve esse problema? Fazendo badaconaça. Da Xuxa, filho. Fazendo Vinyasa 2 todos os dias, 3 vezes. Fazendo as aberturas de quadril, Supta Padangusthasana, Supta Baddhakonasana, Prasarita Padottanasana. Você vai criando mobilidade do quadril, vai fazendo Sukhasana, Baddhakonasana, variação de Padmasana. E isso tudo tem a ver com a abertura do quadril, com a possibilidade do fêmur se mover dentro da articulação. Então, intelectualmente, você pode pensar, né, que é uma instrução válida. Agora a gente está saindo, então, vou sair das instruções preliminares aqui. Então, uma instrução que a gente usa é assim: pensar em alongar a virilha na posição do joelho. Deixa eu ver se eu volto aqui. Peraí. Então, ao flexionar, eu vou levar a virilha na direção do joelho. Né? Vou fazer essa. Então, eu vou com ele, mas isso acaba levando a perna aqui, ó. Por isso que a instrução da Gita é legal, porque eu dou uma resistência com essa perna de trás. Então, eu vou abrir nas duas direções, e não só ir nessa direção. Eu acho que pode combinar as duas coisas. O Faek, logo no começo, ele dava uma coisa que era assim: a gente flexiona da virilha interna em direção ao joelho interno, circula pelo joelho, vai no joelho externo, e do joelho externo tem que ir na direção da virilha externa. Então, para não deixar arrebitar ela para trás. Né? Então, você tem que botar o cóccix para dentro. Então, a abertura fica aqui. Você vai sentir que está abrindo nessa direção o quadril. Né? Com essa abertura aqui. Né? Mas não é hoje que a gente consegue, Paula. Não é com uma coisa que a gente entende. Eu só pensei que só na próxima vida, mas a gente vai continuando nessa. Tinha um professor que ele falava, faz o Baddhakonasana, né? E ele subia em cima, já pensou? No tranco. Para quebrar mesmo. Essas coisas, então, tem coisas violentas que as pessoas fazem, mas fazer... Não adianta, né? Fazer Janushirshasana, fazer Godasana, tem muitas posturas que trabalham essa abertura. Uhum. Encerramos, vira 2? Uhum. Sim. Tá. A próxima, então, é o Tita Parshvakonasana. Eu quero falar um pouquinho. Fala. Ainda do Vira 2, que não está aqui, não sei se eu trago isso, mas que eu achei bem interessante nas aulas com a Renata Ventura que eu estou fazendo, tive essa semana, né, coincidentemente, a semana de posturas em pé, que é essa ação do calcanhar interno da perna de trás,
para fazer essa coxa interna, que você falou que é o vetor para a Silvia, né? Para puxar o quadrado para trás, com a perna de trás. Então, como o calcanhar interno da perna de trás auxilia a fazer esse quadrado. Uma grata descoberta essa semana, assim, foi o tema das aulas, né? Pisar no calcanhar interno da perna de trás para puxar a coxa grávida para trás. Mas, na verdade, assim, é pisar com o calcanhar interno, mas você tem que levar peso para o calcanhar externo. Senão você. Eu sinto isso, né? Assim, você faz essa. Da pressão do interno, você vai levar o externo, e esse externo para baixo é que vai sustentar a coxa interna para cima. Não sei se faz sentido. Não, fiquei confuso. Não, é que esse calcanhar interno, ele tem que ter uma pressão, né, uma ação para cima, né, Lu? Então, eu gosto de pensar nessa ideia da âncora, sabe? Desse pé de trás como a âncora, e aí, conforme você vai abaixando, pensar que ele não pode se mover de maneira nenhuma. Aí volta aquela história do movimento voluntário e do involuntário, né? Então, você ter essa consciência, acho, de que a hora que esse movimento que é voluntário, né? Dobrar a perna, e o outro que é o involuntário, que iria junto. Então, eu gosto de pensar nessa coisa da âncora que segura assim e que deixa eu abrir sem despencar, né? Eu também tinha essa tendência, né, do meu joelho despencar para dentro. Então, eu acho que eu aprendi muito quando eu comecei a usar mesmo daí esse lado, no meu caso, o que me iluminou foi usar a lateral, a faca externa do pé. De carcar no chão. Fez sentido isso? Assim, pressionar o interno para chegar no externo? O que eu fiz agora, eu senti mais o calcanhar, o pé todo, né? Uma consciência do pé todo, pela parte interna ou externa, aí ficou meio que um bloco todo como uma âncora mesmo, né? Porque a tendência, qual que é? Não tem foto aqui. Essa aí. Aqui ela tá com o pezinho bem bonitinho, né? Ela tá com um pé que você olha, você vê quase um Tadasana aqui no pezinho dela. Mas o que acontece é que a gente cai com a coxa interna para dentro e a lateral externa do pé meio levanta, a gente fica com aquele pé meio caidinho assim. Então, usar a pressão do calcanhar interno, mas tem que pisar com o pé de trás, com a lateral externa, para ficar como se fosse um Tadasana mesmo, né? Uhum. Tem uma coisa, voltando à simbologia, né, do arqueiro, que para mim fez muito sentido, voltando na coisa do arco. O que acontece? Se você está com o arco na mão, você puxou o arco, você não tem que fazer sei lá, todo mundo já brincou com arco e flecha alguma vez na vida, nem que seja daqueles de criança, vai. Mas vislumbra essa ideia, né? Você está puxando, você está tensionando o arco para trás. Que força que você está tendo que fazer com essa mão de trás aqui? A de trazer o corpo. E é uma força tração, enorme, né? É maior ainda. Tá certo? Então, esse braço correspondente à perna de trás do vira 2, o que ele está fazendo? Ele está mais ainda puxando. Mais ainda ele está te estabilizando para trás. Ele está trazendo o peso do corpo para trás. Ganhei estrelinha. Isso que eu ia perguntar, se essa é a ação principal, né, para trazer o corpo alinhado no centro, e se existe mais alguma coisa para auxiliar, né, os alunos que ficam caídos para frente. É uma dificuldade que eu sinto, porque eu falo, puxa, a mão de trás, ela puxa o corpo. Dá essa instrução, coloca isso, imagina que você está puxando o arco. Que força que você tem que fazer. Mas então o peso... Porque fica meio abstrato. O peso fica na perna de trás.
Oi? Quando você faz isso, você joga o peso para a perna de trás. Isso. Então, às vezes, a historinha, a mitologia tem um sentido que ajuda a gente a entender a estrutura. Tem um outro livro do Iyengar que ele fala que o Vira 2, ele coloca umas frases, assim, tem umas fotos maiores e ele coloca só umas frases. E ele fala que é uma balança. Lembra aquela balança de pratos, né? Então tem que ter o mesmo peso dos dois lados. Mas não ajuda, sei lá, às vezes ajuda, né? Às vezes ilumina, mas essa imagem do arqueiro me fez muito sentido, assim, sabe? Imaginar que eu estou puxando para trás. Parece isso. Você vai lá para trás, você faz um movimento grande, né? Para mirar mesmo, né? Veja o filme do Mahabharata, lá o Arjuna, né? Puxando, né? Tá fazendo uma força grande desse braço lá para trás. E a Lune, eu não sei se você já fez, ela dá muito isso, que eu acho que é muito bom também, Lu, para esse momento, que é aquilo de você pôr a mão na parede. E ficar com a mão na parede. Na parede, entrar em Vira 2 sem tirar a mão da parede. Eu acho que é bem legal também, bem... Ajuda muito. Didático, né? Eu já fiz muito com a Lu também lá na ESISP, a gente fazia muito. E com o pé também, né? Com a mão e a faca do pé. Isso. A faca do pé na parede dá justamente essa consciência, essa estabilidade de pressionar o pé para baixo, né? De não deixar aquele pezinho que fica caído assim para dentro. Bom, Tita Pashvakonasana. Eu conheci essa postura, eu acho bem boa essa introdução, que é falar que é a combinação do Trikonasana com Vira 2. Então, você faz o movimento lateral do corpo como o Trikonasana, mas você tem a posição das pernas do Vira 2. Foi uma coisa que eu entendi da postura também, que eu acho que é legal, porque você vai ensinando na sequência, você fala para a pessoa, não tem nada de novo, você vai só juntar as duas posturas agora. Onde está escrito isso, Lu? Não está escrito isso aí. Tá, pensei que era da apostila. Não. Como que é, então, Lu? Ela faz a postura do Trikonasana, não, faz a postura do Vira para depois fazer o Trikonasana. Como se fosse a somatória das duas. Né? Você está ensinando na sequência, né? Você ensinou a pessoa descer em Trikonasana, ensinou as pernas do Vira 2. Pessoal, a gente vai fazer agora uma postura que junta essas duas posturas. Né? Eu acho que assim, dá um sentimento de que você está se apropriando e está evoluindo na série das posturas, né? Aí, na verdade, aqui ela fala também, ó, na instrução aqui. Salte para o Utthita Hasta Padasana. Siga as instruções de Virabhadrasana 2. Fala especificamente isso. Expire. Leve a mão direita para baixo no chão, mantendo o peito voltado para frente. Estenda o braço esquerdo para cima, em linha com o ombro, cotovelo travado, palma e dedos estendidos na direção do teto. Gira a cabeça para olhar na direção do polegar esquerdo. Então, essa é uma variação também, que eu só aprendi muito tempo depois. Eu sempre aprendi logo no começo, né, que a gente começava a praticar, a gente aprendia já com o braço estendido aqui. Só depois que eu fui descobrir que tem essa variação aqui, né, que é justamente um Trikonasana, braço de Trikonasana com as pernas de Vira 2. Ô Lu, esse look up past the left thumb, você traduziu como olhar em direção? Look up past. Eu fiquei em dúvida aí quando eu vi isso.
Porque é um jeito que a gente fala, que a gente olha para o polegar, mas acho que foi a Paula que trouxe essa coisa de olhar com o outro olho, né? Fechar Sim. olho. Ou foi O você? olho de cima. Você fecha esse e você olha com o oposto, né? Assim, acho que dá essa direção que você tem que olhar, você tem que virar mesmo a cabeça. Mas é bem intenso, né? Fazer esse giro da cabeça. Não é todo mundo que consegue, principalmente porque tem essas tensões aqui de pescoço e ombro. Então é isso que ela está querendo trazer com esse pass the left thumb, seria virar... Passando, né? Passando, né? Passe olhe para além, né? Eu entendo desse jeito. Porque as palavras escolhidas, né? Eu fiquei pensando, por que ela está colocando peste aqui, né? Uhum. Então, o que a gente tem que aprender nessa variação? A manter a estrutura da caixa torácica larga, ampla, e não colocar um peso morto na perna dobrada. O que é o peso morto na perna dobrada? É aquela coisa que desaba e a perna de trás fica meio voando, né? A perna de trás fica meio voando? Se a gente deixa o peso morto na perna da frente... Aí você já vai para o... Tá, não divide, né? Aí vai para o vira 3, né? Aí é ótimo. Consegui. Ô, Lu, aqui quando fala do peito para frente, é para a sua frente, mas ele está lateralizado, né? A frente da postura, a gente tem que entender o que é a frente da postura, né? Como é uma postura lateral, a frente é essa frente do tronco, né? E a gente foi para o lado. Se fosse uma postura, se fosse um virar a gente virou, então a frente continua aqui à frente do corpo, mas a gente virou na outra direção, né? Mas a frente é sempre aqui. Tem que entender o que é a frente da postura, pronto. E essas posturas também eu acho muito gostoso fazer encostada na parede. Isso ela fala, né? Ela fala que no Vira 2, ela fala, se você tem no segundo quadrinho, lá no Vira 2, esse segundo quadro aqui, ela fala sobre isso. Né? Todo mundo pode aprender, você pode aprender esses asanas encostado na parede, né, com as costas, se você está fraco, é mais idoso ou não é capaz de julgar o alinhamento. Sim. E aí é legal, porque também, às vezes, a gente não consegue, mesmo depois de um tempo, e aí alguém ajudando também, levando, dando essa ação de levar o quadril, né, para a parede, o peito, trazendo para frente tudo, aí eu acho que também dá um up cerebral, assim. Eu acho que eu vi a Abjata falando de uma diferença. É que se você vai fazer com as costas na parede, se você tem algum problema de equilíbrio. Se você tem alguma questão mental, assim, aí né, tontura, ou uma falta de confiança, você faz de frente para a parede, você faz pertinho na parede, mas faça de frente para a parede. Aí você apoia a mão, pode apoiar a mão na parede assim de frente. Sim. Que é interessante a gente pensar nisso também, né? Porque eu mesmo tenho um aluno que tem labirintite assim direto, então também é bom, né? Experimenta com ele, faz ele de frente para a parede, pertinho, e deixa ele com a mão na parede. Certo. Experimenta. Bem bom. Aí ela dá uma instrução no quadrinho, depois de
de fazer a ação da extensão do braço, que pode colocar a mão na cintura, né? Isso. Nesse segundo quadrinho de Utthita Parshvakonasana. Qual que é a ênfase aqui? É fazer rodar, né, o peito e o abdômen na direção do teto. Você mantém a mão na cintura, por quê? Porque você dá a direção do movimento. Né? Quando você está com o braço para o alto, você precisa ser um pouco mais experiente para saber se você está realmente na vertical ou não. Colocar a mão na cintura fica bem fácil da gente saber, né? O ombro de trás, você consegue meio enxergar o ombro, dar essa instrução, leva o cotovelo mais para trás. Eu acho que é tudo uma ação mais clara, né? Para você falar desse giro, né? Aí tem as variações, né, de mão na frente do pé, mão atrás do pé, que aí os professores eles ensinam conforme a necessidade do aluno, né? Se o aluno está trazendo o joelho muito para dentro, colocar a mão na frente, né, por exemplo, para pressionar o joelho para trás. Aqui ela só ensina a mão atrás, né? O problema dessa variação, assim, a grávida também faz. No livro da Rita Keller, a grávida faz com a mão na frente. Também dá mais espaço, né, para o abdômen, para esse giro, né? Não comprime tanto acho que a virilha, dá mais liberdade para a pelve mesmo. Mas tem que tomar cuidado com essa variação e você tem que passar por trás para olhar, porque às vezes essa variação, ela engana. A gente acha que você está abrindo o quadril, né, fazendo essa abertura, mas pode estar dando uma arrebitada, exatamente. Você compensa arrebitando mais a lombar, né? Eu levo o quadril mais para trás, você faz uma lordose, uma situação pior. Então precisa ficar de olho nessa variação, usar com atenção e com cuidado, né? De forma que você possa olhar o que está acontecendo atrás também. Ter essa sensação, o próximo quadrinho aqui ela fala dessa extensão única, né, do pé até a mão. Então, ter essa noção dessa linha diagonal íntegra aqui é muito legal também, né? Você conseguir que a pessoa tenha essa sensação de estender o braço desse jeito é muito legal. E eu gosto às vezes de combinar aquela aberturinha clássica, né, de encostar a lateral na parede, sentir o braço, sentir a perna esticando. Para mim, traz essa... e aí depois fazer um Parshvakonasana, eu consigo correlacionar essa extensão da lateral toda, do calcanhar até a pontinha dos dedos. Então, eu acho que é uma referência, né, para a pessoa. Como assim, Lu? O Lu, então foi essa postura mesmo que eu fiquei, que você falou na aula, e até você manda esse braço pela frente, né, Lu? Às vezes eu faço isso aqui, né? Pela frente. Eu achei bem bom pela frente. Para quem tem ombro detonado é bom isso também. Foi ótimo. Mas não é a versão clássica, né? Assim, a versão clássica é aqui, aí gira e aí desce. Aí desce. Então, terminou as posturas em pé. Não, tem Paschimottanasana.
E a variação que vai entrar em Paschimottanasana é agora sim descer as mãos e a cabeça. Então, na primeira semana, que foi aquilo que a gente já discutiu antes, tinha as mãos na cintura, a gente percebeu como a gente, com as mãos na cintura, criava muito mais estabilidade, né, e firmeza para as pernas. Então, você deu uma formatação, né, você empregou um formato mesmo, né, para a postura, na primeira semana, que ele vai deixar só as mãos na cintura. E na segunda semana, você vai fazer com que desça as mãos no chão. E aí tem, né, o quadrinho vai falar, se você não alcança o chão com as mãos, use bloquinhos, um de cada lado, para você colocar, dar esse suporte. Que eu acho que é a primeira vez que ela traz o bloquinho, né? É. Onde que tá isso, gente? Que eu não tô vendo. 45, do lado da postura do Paschimottanasana. Aí você está dando aula agora para a criatura em casa, ela não tem bloco. O que você faz? Pode ter o apoio de uma cadeira aqui na frente, né? Faz ela apoiar os cotovelos, deixar os antebraços na cadeira. Você vai conseguir fazer com que ela fique com essa coluna horizontal, vai treinar a coluna côncava, né? Com estabilidade. Ela pode ficar, ela pode permanecer na postura. Porque se ela está sofrendo muito, ela ou consegue chegar com a mão no chão, mas a coluna totalmente convexa, não faz sentido. É melhor ela ter o apoio de uma cadeira na frente e entender a ação da coluna côncava do que ficar pendurada, né? Mas a gente se engana, né? Porque aqui a gente já está indo para frente, nananã, mas ainda é about legs, né? About, né? Você olha essa postura, você olha o Paschimottanasana, só olhar o pé do cara, a perna, você já saca tudo, né? A mão é mera, né? Acaso. Ela dá umas. As variações que vão entrar depois vão exigir mais equilíbrio, né? Colocar as mãos para trás, aí começa a entrar na direção da postura clássica, mas aí precisa já ter adquirido o equilíbrio das pernas e do movimento, né? De girar uma perna, baixar e levantar o tronco, né? Com a força das pernas. Aí você tem que ter um treino antes para deixar as mãos presinhas para trás, Aí vem Prasarita Padottanasana igual, né? Mão na cintura. Dandasana, Urdhva Dandasana, Padangusta Dandasana também é igual. E aí vai entrar o Ardha Halasana. Legal que vai dar para a gente falar a última postura e terminar a segunda semana. Deixa eu ver se eu acho aqui. O Prasarita Padottanasana, vocês falaram, já acho que eu devo ter faltado numa, porque eu não tenho nada anotado aqui. A gente já estudou, né? Já estudou. Tá. O que eu quero que vocês prestem atenção é o capítulo das invertidas começa com o Shirshasana. Porém, mega atenção, todas as luzes vermelhas aí de alerta, todas as luzes amarelas de alerta aí, a primeira postura que entra para você aprender não é Shirshasana.
é Tadasana. a Ardha Halasana. Deu para entender, né? Que está entrando desse jeito, está entrando o movimento, né? O salto, né? O rolar lá para trás do Ardha Halasana. Posso falar uma coisa, Lu, nesse movimento aí para fazer o Ardha Halasana que eu aprendi também com a Lois, Lois Steinberg. Ela deu uma aula gratuita, que aliás eu acho que deve estar disponível também. Acho que foi dia 1º de maio desse ano, e é uma aula de pergunta e resposta. E eu achei que fosse aula de prática mesmo, que fosse prática normal. Não, ela esperava as perguntas das pessoas e respondia. To Bliss? Não. Não. No próprio site dela mesmo, tem uns vídeos que ela libera. Uhum. E nesse dia eu participei e depois eu vi que está liberado esse conteúdo. Depois eu posso passar para o grupo também. Tá. Se eu esquecer, depois vocês me avisem, tá? Aí perguntaram para ela como é que ela começa a ensinar Salamba Sarvangasana. Aí ela falou para um aluno iniciante, qual seria a primeira aula dela? Aí ela falou, olha, a minha primeira aula é o seguinte, eu peço para cada um colocar a sua esteira perto da parede, e aí eu peço para rolar, girar o corpo com o movimento até conseguir colocar a perna, os pés na parede e volta, consegue, e coloca e volta, consegue e volta. E aí ela falou, as pessoas ficam muito felizes porque elas não conseguiam, e aí elas falam, eu consegui colocar os pés na parede, isso dá um ânimo. Aí depois desse movimento é que ela fala, olha, agora vocês prestem atenção, vocês vão construir um muro de proteção para a sua cervical. Aí a pessoa já aprende a fazer a dobra de Salamba Sarvangasana, as 3, uma em cima da outra. Aí você vai ter que fazer um muro, aí a pessoa fica ligada no muro de proteção e faz aquele negócio tudo certinho. É muito legal ela explicando. E aí, a partir daí, ela consegue ensinar as mantas para a pessoa acessar, mas antes ela faz esse movimento para lá e para cá, assim como a Gita Iyengar explica também. Isso. Eu aprendi com a Rita Keller também agora, faz pouco tempo, aprendi lá em Belur. Eu não entendi, assim, porque no começo, vou contar também a historinha, né? Quando a gente aprendia lá com cardas e tudo mais, a gente ficava nesse Ardha Halasana aqui, com os pés na parede. A Marisa vai lembrar disso também, talvez a Silvia também lembre. A gente fazia isso, né, de fazer essa coisa estática com os pés lá na parede. Aí, depois de um tempo, eu aprendi que isso era errado, que não se fazia mais, porque o que acontecia é que muitas pessoas acabavam fazendo um Dandasana, um Urdhva Dandasana, que acabava entrando muito com a lombar e tinha uma compreensão equivocada do Halasana por conta dessa variação na parede. Então eu tinha entendido que tinha abolido, que não era mais para fazer desse jeito. Aí, de repente, parei de fazer, de dar essa instrução, não sei o quê. Aí lá com a Rita, eu vi que tem um propósito, que é exatamente esse, fazer esse swing, né, fazer esse movimento de chutar as pernas lá para cima. O que a Rita ensina é que isso fortalece as costas. Então você ensina a pessoa a começar a se erguer na inversão pela força das costas. Né? Isso foi muito legal, você fez hoje, né? Isso. Só que, e o pescoço, que ficou meio dolorido, assim? Ah, ficou dolorido? Um pouquinho. Você estava com a manta no chão ou estava com a esteirinha direto? Esteirinha direto. Eu dei a instrução de colocar uma mantinha, né? Assim, se alguém quisesse, né? Não, mas aí você falou se alguém quisesse, eu quis testar sem, eu não sabia qual é a função da mantinha. Assim, que estava meio
né? Podia ter colocado a mantinha, podia ter testado a mantinha. Então, assim. Você coloca a manta aqui? Não, coloca uma manta estendida mesmo, porque como você vai estar em movimento, ela não vai parar no lugar. Foi a tensão mesmo do trapézio com a cervical, eu acho. Para fazer a força, entendeu? Porque, querendo ou não, acho que eu fiz a força com o braço. Não sei se está errado. Sim, eu acho que você subiu bastante também. Você foi bem animada, você subiu bastante com os pés. Não era para ficar também, era só um swing, né? Vai, toca e volta. Eu demonstrei. Eu parei lá porque eu vi que a Marci não estava entendendo. Toca e volta, toca e volta. É um chutinho mesmo que você vai. Eu estava demorando com medo da descida. Então eu tentava controlar a descida, entendeu? Ô, Lu, mas essa dor no pescoço... Aí ficou tensa, né? Não deixa de ser um abdominal, né? Claro. E claro. isso significa que em vez de você estar fortalecendo o abdômen, você está fazendo força com a cervical. E aí você fica com dor mesmo no pescoço. Então, tem que ver bem aonde você está fazendo força. Então, eu fiz força com o braço, acho. Braço e o pescoço. Então, a ideia é fazer a ação abdominal e das costas. Né? Você está mobilizando as costas, mas é o abdômen que está chutando lá para cima, né? Entendi. Quando você ensina então você coloca uma manta embaixo inteira, Lu? É o jeito que a Rita ensinou. Você coloca a manta aberta, assim. Toda aberta numa dobra só. Uma dobra que caiba em cima da esteira, né? Para você não espalhar tudo assim. Tipo uma dobra de sarvangaça, né? Aumenta né? Faz mais que essa. Não, mas aberta mesmo, cobrindo toda a esteirinha. Tá, entendi. Não pode ter nenhum tranco, né, Lu? Não pode ter nenhum tranco. Você está movimentando, mas essa dobra da manta é para quem tem os ossinhos também muito salientes, que vai pegar. O que eu vi a Marci fazendo, por exemplo, ela voltava com o pescoço duro. Então, volta o quadril no chão e o pescoço ia junto, duro. Né? Então, fazer esse movimento, a gente está amaciando também e está localizando. Então, na hora que você desce, né, assim, por isso que a descida é mais abdominal ainda, mais o controle do abdômen. Né, para não dar esse tranco da cabeça lá para frente. Tem mais. Foi isso, Lu. Eu fiz bem o braço, que o braço que ia segurando para eu descer devagarinho. Sobe menos. Experimenta chegar, tocar e voltar. E aí você estuda nesse trajeto que dá para fazer. Lu, mas você tinha falado para a gente apoiar as mãos, então não teve jeito. Tipo, na subida, eu sentia tríceps bem forte. Sobretudo o tríceps, bíceps nem tanto, sabe? Mas eu senti bastante o tríceps. Eu subi também bastante, voltei, não levantei a cabeça, não fiquei com dor em nada, mas enfim, mas eu senti os braços, senti bastante os tríceps. Pois você achou que você estava arrasando que nem eu e a gente estava fazendo errado. Não, eu acho que o tríceps eu fiquei com dor em nada, não fiquei, enfim, acho que... O tríceps tá bom, né? Tá fazendo... Eu adoro, porque aí isso significa que o meu braço vai afinar. Em algum momento, em algum dia, vai afinar. Então, estamos duas. Isso. Para dar tchau melhor, né? Tá sem som. Finito? Yes! Muito bem. Muito bom. Muito bem. Que agora eu vou comer, que eu tô desvairada. Ô Lu, nesse Uddhava Dandasa, naquela que ela dá aqui, eu estou lembrando que quando a gente fazia, a atenção ia muito para a cervical, sabe? Não tinha uma coisa de pressionar, ia muito na cervical mesmo. Era difícil sustentar os pés na parede. Então, é uma coisa que dá uma falsa ideia. Era horrível. Uma falsa ilusão, assim, uma falsa ilusão, não. Dá uma ilusão
de que você está na postura, você pode ficar, só que assim, você não está preparado, você não tem o fortalecimento das costas e, né, e a compreensão mesmo da posição do pescoço. Eu lembro que eu odiava mesmo essa postura aqui, porque me fazia fazer isso aqui, ó. Não conseguia, sabe? Desabava tudo para aqui. Mas, Má, você falou Urdhva Dandasana? É aquele da paredinha, na página 83, É o Ardha quadrinho. Halasana, que eu estou falando. Ardha Halasana. Que às vezes o que acontecia... o Ardha Halasana. Qual que é a diferença do Urdhva Dandasana? É que o Dandasana, o que faz? A gente não tem que botar bem a dorsal para dentro, arrebitar, levar os isquios. Tá vendo como é diferente? Ó, o Halasana tem um formato arredondado. Então, o que acontecia com a gente lá quando eu comecei a praticar, é que a gente ficava assim e acabava empurrando essa lombar lá para dentro, essa dorsal lá para dentro, e fazia como se fosse um Urdhva Dandasana. É isso que eu estou chamando. E aí, desse jeito, forçava muito o pescoço. Entendi. Ô, Lu, e põe um apoiozinho aqui também, como se fosse o Sarvangasana, por exemplo, para a cabeça ficar no chão. É ruim isso? Ah, tá. Mas isso sem movimento ativo, né? Esse só para ficar. Se você faz o degrauzinho, aí não dá para ser o dinâmico. Para ser ativo. Não, Lu, ela coloca aqui, ajuste as mantas como em Salamba Sarvangasana, esse número A, na página 86, que é esse swinging from the floor. Ela coloca a mantinha também. Lie down, deite nas suas costas, dobre os joelhos, faça um swing, levantando as pernas e bumbum do chão. Ponha os pés contra a parede e descanse eles ou descanse eles no assento de uma cadeira. Olha aqui, ó. Olha a manta que ele coloca aqui. É uma manta maior, tá vendo? Mas na outra de baixo tá uma menorzinha, né? Deitadinha. Tá vendo que tem uma menor? Enfim, o que na é horizontal. importante? A gente ter essas informações escritas são super legais, mas se eu não tivesse feito essa aula da Rita no ano passado, eu não saberia que é o swing, entendeu? Provavelmente a Lois aprendeu lá em Puna também, né? Assim, em algum momento a gente tem que, né, vai ter que ter essa coisa dupla, né? Que é estudar o que está aqui, mas ter a referência dos professores também é importante, né? E aí, às vezes, eu faço isso no swing, aí já volta, fica em Navasana. Daí tem os jumpings, né? Que são fáceis também. Então, Halasana, isso a gente fez lá em Belur também. Era Halasana, Paschimottanasana, Halasana, Paschimottanasana. Horrível. Utkatasana, Tadasana. Utkatasana, Halasana, Chuta, assim, era uma prática das crianças, né? Essa coisa bem interativa. Já faz tempo que passei dessa fase. Meu Deus. A Rita Keller deu essa sequência, lembra? Das crianças. Desculpa. É Utkatasana para qual? O segundo que você falou? Não lembro, Michela, mas eu lembro que a gente ficava de pé, assim. A gente ia de pé, aí sentava, já ia Halasana, Paschimottanasana, ficava de pé. Era uma série bem intensa. A bestona quadrada aqui ainda levantou a mão que queria ir lá na frente para demonstrar. Você lembra a série direitinho, Silvia? Você lembra a série? Então, eu lembro que ela fazia isso mesmo, mas era uma loucura. O Utkatasana depois vai com a mão para baixo, entra em, acho que era Adho Mukha,
Aí depois senta em Dandasana. Ai, eu não lembro direito, mas eu tenho anotado. Preciso pegar no caderno que eu tenho anotado. Manda pra gente. Seria legal rever essa sequência, né? Eu lembro dessa sequência também. Nossa, mais ou menos. Você tinha que chutar as pernas para frente, não era isso? Se vira porque as crianças não param. É verdade. Eu nunca vou dar aula para criança mesmo, então tá tudo certo. Para quem, né, quem acha que tem essa... Legal. Gente, eu preciso almoçar, que eu tô assim... Então vamos também, já deu 1h30, vou desligar aqui. Vai jantar, né, Silvia? Hã?